Como em todos os tempos da história, mulheres e homens de hoje estão procurando viver, achar o caminho da vida, porque viver é nada mais que uma arte. É preciso saber viver. E para o cristão seguidor do projeto de Jesus Cristo, viver hoje é saber andar na estrada da retidão em meio a conflitos, a contradições, acertos e erros, lutas e trabalhos. Então, para os cristãos, seu primeiro problema não é a religião, e sim a vida. Isto é, conseguir viver de maneira digna como ser humano. Para tanto, é preciso dar um sentido à vida. E qual o sentido que você dá à sua vida? Hoje, como nunca, a ciência vem nos dando respostas e aprimorando cada vez mais a qualidade da vida. E o seu sucesso extraordinário se deve ao fato de que mais e mais dados são observados e analisados, e novos experimentos são realizados e novas teorias estão aí para ajudar o homem, a mulher, viverem mais e viverem melhor. Mas com essa ciência e a tecnologia modernas, que levou uma rasteira grande com a pandemia do coronavírus que nós vivemos há uns anos atrás, mas que graças ao esforço e sabedoria humana tem achado um caminho, que é o caminho da vacina, que é o caminho dos remédios, que é o caminho do cuidado, e essas respostas estão sendo encontradas. E com toda essa ciência e técnica, onde se fala que entramos numa sociedade 5.0, marcada pela tecnologia, pela inteligência artificial, com tudo que há de moderno, pois até viagens espaciais estão sendo feitas por aqueles que possuem muito dinheiro e não se consegue decifrar o enigma maior do ser humano. Não há uma resposta clara aos anseios dos homens e das mulheres. Não se consegue essa resposta, porque homens e mulheres de hoje, de ontem e os de amanhã sempre serão difíceis de serem decifrados, porque homens e mulheres são cheios de contradições. E muitas vezes, à procura de segurança, se sentem desamparados. São chamados à luz, mas são cercados de incertezas. Nascidos para viverem, são fadados à morte. Homens e mulheres são capazes de grandes coisas, mas também são capazes de realizar grandes misérias. Buscam a verdade, mas muitas vezes enganam a si mesmos. Homens e mulheres são capazes de dominarem o mundo, mas são incapazes de serem donos de si mesmos. Homens e mulheres de ontem e de hoje, e certamente os de amanhã, ficam a se perguntar qual o sentido da existência, o que são, de onde vieram, o que procuram. E por mais que haja ciência e tecnologias ultramodernas, estas perguntas que nascem do mais profundo do ser humano não encontram respostas adequadas e, mais ainda, convincentes. E diante disto, que chamado Deus está fazendo aos cristãos de hoje para transformar a maneira tradicional de pensar, dizer, celebrar e viver a fé, de maneira que propiciemos e facilitemos a ação de Deus na cultura moderna? Porque a resposta a todos os anseios do ser humano, elas estão centradas e são encontradas em uma fé madura e uma fé aberta, aberta ao novo que advém na história que vamos construindo ao longo de nossa vida. Fé que nos liga ao reino de Deus. E o reino de Deus é como o grão que germina e cresce, sem que o lavrador saiba como. A fé que é nova, que germinará e que crescerá para além dessa crise atual, no clima e na sensibilidade da cultura moderna, não será somente resultado de nossos esforços. Será fruto novo, inesperado, surpreendente da liberdade do homem e da mulher modernos e do trabalho do Espírito Santo em seus corações. Então, aprofundar e alimentar a nossa fé para que possamos cada vez mais encontrarmos o caminho de nossa existência e viver intensamente a vida que Deus nos deu. Tchau!